Fala galera, beleza? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre... Porque a gente tá em uma semana da prova do CFC 2021.1. Tem um bicho papão aí, né, que é Assusta muita gente. o índice de reprovação é muito grande. E tipo, a prova não é uma prova tão difícil. E ainda mais que a gente vem do ano de pandemia, né, algo atípico, né, que a gente, claro, desde o ano passado já estamos tendo essas complicações aí. A gente vem no ano de pandemia e a gente quer bater um papo aqui, até para trazer algumas coisas para você que, tipo, sei lá, tá fazendo pela primeira vez. Às vezes alguns erros que você pode ter cometido até aqui e não cometer mais, e algumas coisas que tipo que são de caráter a curto prazo, sei lá, em uma semana você pode levar em consideração e fazer uma boa prova. Beleza, Marcão? Beleza, Então, mister? vamos ver aqui o que você acha que tipo quais fatores que interferem nessa questão desse índice alto de reprovação. Bom, eu entendo que para a mudança da banca naquele período entre 2017 e 2018, poderia ter dado um choque, até porque as informações utilizadas para a formulação das questões da FBC e da Consulplan são totalmente diferentes. Sabe? Então, enquanto a FBC se focava mais na contabilidade geral do contador, mais diário, mais o lançamento débito e crédito, a Consulplan já veio questionando e apresentando novas modalidades que são as questões buscando conceitos e definições. Então as duas buscavam informações diferentes, o que poderia ter dado um choque ali no primeiro momento. Mas hoje a gente já está em 2021, já deu para todo mundo se adaptar a esse tipo de questão. Eu peguei a segunda prova de 2018, só tinha o exemplo da primeira de 2018, que foi quando houve mudança. Para mim também foi um choque naquele primeiro momento dos requisitos que eles davam, que eles pediam, mas é uma informação que hoje você consegue ter tranquilamente. Eu acredito que hoje até o perfil da faculdade em tratar do que seria o débito e crédito já mudou totalmente. Agora já não pega mais aquela definição básica do que é bens, direitos e obrigações, e hoje pede o conceito completo do próprio pronunciamento. Então tem essas modificações que ocorreram durante esse período até hoje, justamente para ajudar vocês a terem um desempenho muito melhor, não só nas questões, porque as questões são temporárias, é um dia que você vai resolver e pegar seu CRC no dia seguinte, mas é mais por conta do conhecimento técnico do profissional, que está ficando cada vez mais complexo, onde você está tendo que utilizar métodos diferentes de mensuração para você não precisar apenas do conhecimento básico. Bacana, você traz aí algumas características técnicas, né? E tipo, eu queria também verificar outro ponto que é mais cultural. Tipo, eu convivi isso desde a escola básica, ensino regular, ensino básico, né? Que eu acho que compõe até o ensino médio, e também na faculdade. A gente tem uma geração de alunos que, tipo, que estudam para a prova. Uhum. E esse é um grande problema. Você estudar para a prova. Pra mim, sei lá, você decora, você não aprende. Tipo, tem um professor, como é o nome dele, você lembra? Liu Pin. Acho que isso mesmo, o cara é top. E ele fala o seguinte, o bom aluno, ele precisa estudar pra aula, estudar pra vida, sei lá, você, antes da aula você estudar, depois da aula você estudar, e isso é cientificamente comprovado, enquanto o conteúdo tá fresco, você dá aquela revisão. Pensa aí, sei lá, na faculdade tradicional você fica aí talvez 2 meses estudando aquela disciplina, estudando um crédito, né, ou unidade, como chama em sua região, não sei, para fazer uma prova. E aí você fica 2 meses, você estuda a aula do professor, só que o aluno às vezes ele não tem noção, é que o papel da faculdade não é te ensinar, o papel da faculdade é te mostrar os caminhos. O aprendizado é seu papel conquistar. O professor está te mostrando ali os caminhos. Por isso que muita gente sai da faculdade sem saber de nada, porque achou que ia aprender apenas o que a faculdade, o professor ia te passar. E aí, se você faz isso, quando você chega no final do segundo mês, que vem a prova, você se mata de, não, eu vou correr tudo, vou. Claro que você não vai aprender. Claro que não é assim que as coisas funcionam. Então, tipo, esse é um grande problema. É porque, tipo, às vezes o aluno ele sai, às vezes a faculdade ela tem uma estrutura bacana, ele até passa nas provas, né? O quanto de pessoas que eu vi que pescava ou colava, quando depende da região, né? Tem gente que fala pescar, outros falam colar, e tipo, consegue passar. Só que assim, eu sempre pensei da seguinte forma, se eu ver que eu não tenho competência para fazer uma prova, eu prefiro não fazer.
Porque se for para ter que pescar, sei lá, para mim eu não tô sendo coerente comigo mesmo. Então tem muitos alunos que fazem isso, é aquele famoso empurrar com a barriga. E aí quando você chega numa prova do CFC, você no tipo, às vezes não teve todo aquele preparo, né, que você poderia ter tido, Sim. e aí você não vai poder pescar. E aí vem a reprovação. Você teve aqueles assuntos, só que você não dominou, você não aprendeu conceitos básicos. Outro ponto, falta de leitura. Existe muito isso, essa questão de falta de leitura. E leitura é fundamental. Acho que leitura muda a realidade, isso aí sem sombra de dúvida. E aí quando você chega numa prova e você não tem uma base conceitual muito boa, com certeza você vai tomar pancada. Com certeza vai tomar Sim. pancada. E aí a gente entra em outra questão que é questão emocional. Sei lá, em qualquer prova que você vai fazer, tipo, é fundamental que você esteja com controle emocional. Eu lembro que quando eu fiz o Enem pela primeira vez, lá em, sei lá, 2013, acho que foi 2013. Nossa, eu fiquei, tipo, naquela ansiedade, né? Só que depois eu fiz outras vezes, tipo, até pra dominar essa questão e, tipo, e a realidade é outra. Então, tipo, ter esse domínio, essa questão do controle emocional. Só que a questão do controle emocional está muito atrelada à base conceitual que você tem. Porque imagina que você vai fazer uma prova que você não sabe de nada. Qual é o controle emocional que você vai ter? Não tem, né? Você não Então, consegue ter tipo, nenhum? estudar mesmo e aí você vai fazer focado. Na última semana você relaxa. Tem gente que se mata de estudar. Por que se mata na última semana? Porque não estudou durante todo o ano, durante toda a unidade, né? Sim. E aí na última semana o mais tranquilo é você relaxar. E na prova você faz uma prova relaxada e tipo, você faz uma boa prova. Eu acho que essa é uma questão que se você domina, a chance de você fazer uma boa prova é muito grande. Esses são pontos importantíssimos, mas a gente também tem que lembrar daquele perfil que normalmente sai da faculdade, que a pessoa sai do ensino médio, muitas vezes ela não coloca a vontade dela. Às vezes ela tá ali por vontade dos pais, por outros critérios, e às vezes até consegue terminar fazendo a própria cola, consegue concluir. Mas mesmo assim ela não se sente preparada, porque ela não estudou, não é o que ela queria. Então a gente tem que pensar muito bem, se for tentar concluir alguma coisa, preste atenção se realmente é aquilo que você quer. Não conclui apenas por concluir, para você ter um papel. Então a gente tem algumas coisas que podem afetar. Esse emocional, por exemplo, eu me ferrei demais também nas primeiras questões. Nossa, é só eu entrar numa prova que eu fico nervoso. O pessoal que estudou comigo sabe, não podiam conversar comigo porque eu não gostava. Eu fico muito nervoso. E eu fico nervoso de bravo mesmo. Então eu fico muito nervoso e me incomoda. Eu gosto de me concentrar ali na prova e fazer ela em paz, sem me preocupar com o tempo. Se independente a faculdade fecha às 11, eu fico até às 11 para fechar a prova, dependendo da complexidade de questões e da quantidade de informações que ela está pedindo. Não faça a questão correndo para sair 9 horas, 9 e meia. Então tem algumas posturas que você como pessoa pode ter, e isso me atrapalhou bastante quando eu fui fazer a primeira prova. Mas depois que eu fiz o simulado, qual foi o meu simulado? Pegar as últimas questões, as últimas provas, peguei 5 provas. Então eu peguei todas as 5 provas e refiz todas as questões. Depois que eu refiz todas as questões, eu conferi com os gabaritos. A maioria das vezes, a da FBC dava mais de 45, 47, 48, era muito fácil de você conseguir. Agora, quando chegou a Consulplan e eu só tinha uma prova para revisar, a quantidade de questões que eu acertei no dia caiu muito. De 40 e pouco eu fui para 30 e pouco. Realmente o nível da Consulplan é mais difícil. Como você falou no início, eles usam uma metodologia, sei lá, mais técnica, não, às vezes nem tão utilizada na academia, né? Que a academia ela usa uma linguagem mais técnica e as provas da FBC era bem assim. Esses dias eu tava dando uma olhada nas provas da FBC e tipo, eu vi assim, nossa, isso aqui é muito fácil. Claro, eu já tenho uma outra experiência profissional e tudo mais, é diferente, mas ainda assim era bem mais fácil a FBC. Você tocou num ponto aí que é a questão de você estar num curso que você não gosta. Isso aí a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. Pode ter certeza. Mas é isso aí, galera. A gente queria bater um papo sobre isso. Foi muito bom. E vamos torcer aí para vocês fazerem uma boa prova. E a gente vai ter mais uma revisão aí logo na próxima semana. Num estilo descontraído para que vocês façam uma boa prova. É isso aí. Segue a gente no Instagram, YouTube, podcast, que tem muito conteúdo bom por aí. E vem com o MDR, né?
Verdade, não percam nada. Aproveitem pelo menos o último dia, os últimos 2 dias para você dar uma relaxada.